Amém, meus irmãos, louvado seja Deus. Eu quero convidar a irmã Neida, que vai fazer a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 22, do versículo 7 ao 22. Então, você que está com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia para acompanhar essa leitura. Evangelho de Lucas, capítulo 22, do versículo 7 até o 22. Que a graça e a paz do nosso Senhor continue reinando em nossos corações, amém? Então, Evangelho de Lucas, capítulo 22, do verso 7 ao 22. Esperar os irmãos abrirem para que possamos acompanhar. Todos conseguiram abrir? Então faremos a leitura. A última Páscoa, a Santa Ceia. Chegou, porém, o dia dos asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que, quando entrardes na cidade, encontrarei um homem levando um cântaro d'água. Seguiu até a casa em que ele entrou. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei preparativos. E, indo eles, acharam como lhes havia sido dito e prepararam a Páscoa. E, chegada a hora, pôs-se à mesa e com eles os 12 apóstolos e disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E, tomando o cálice e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E, tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me traí está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. Amém. Nós estamos aqui reunidos nesta noite para celebrar a ceia do Senhor. Então, eu quero convidar aqui o irmão Tarcísio e o irmão Leonardo. Enquanto os irmãos distribuem os elementos, nós vamos louvar a Deus com o hino 123 do cantor cristão. Então os irmãos podem começar a distribuir, nós vamos louvar a Deus. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis deste sangue
serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos prova o quanto Ele amou. Eis dessas chagas pureza para o mais pobre pecador, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, este sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado, que maravilha deste amor, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, este sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Faltou algum irmão crente no Senhor Jesus, batizado, que não pegou os elementos? Faltou alguém? Então, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, deu graças, partiu entre os seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto todas as vezes que comerdes, em memória de mim. Comamos do pão. Logo após, Jesus tomou o cálice, repartiu entre os seus discípulos e disse: tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Bebamos. Os irmãos podem orar a Deus em frases curtas de louvor e agradecimento. Fiquem à vontade. Obrigado, Senhor, pela vida, Senhor, pelo grande amor que o Senhor teve
para conosco entregar a sua própria vida em favor de nós, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor Deus, pela salvação que temos em Cristo Jesus. Amém. Meu Deus, muito grato e obrigado a Deus pelo Senhor. Amém. 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 Quero pedir ao irmão Tarcísio que finalize esse momento com essa oração. Eterno Deus e grandioso Pai, nós somos gratos a Deus pela vida. Senhor, agradecido nós somos por esse momento, Senhor. Ó Deus, onde ali tu derramaste o teu sangue na cruz, ó Pai, pelos nossos pecados, ó Deus. Senhor, muito obrigado porque tu nos livraste a cada dia, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por ter nos mostrado, ó Deus, realmente o caminho da salvação, Senhor. E, ó Pai, muito obrigado por tudo, Senhor, aquilo que tem feito por nós a cada dia, Senhor. Ó Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o teu amor é grande para com as nossas vidas, Senhor. Ó Pai, porque tu deste ali o teu filho a morrer na cruz por nós, Senhor. Ó Pai, muito obrigado por tudo, Senhor Deus, e que tu esteja com cada vida aqui presente esta noite. Ó Pai, que cada irmão, Senhor, possa realmente analisar aquilo diante da sua vida. Ó Pai, possa estar colocando diante do teu altar, Senhor. Ó Pai, que tu esteja cada um, Senhor Deus, abençoando a cada vida que está aqui presente. Ó Pai, que saímos aqui edificados pelo teu poder, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor, pela tua mensagem que vamos ouvir agora. Que seja uma mensagem, ó Pai, que chegue até os nossos corações, ó Deus. Saiamos daqui, ó Deus, transformados pelo teu poder, Senhor. Nós te agradecemos, colocamos tudo diante de ti, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Muito obrigado, irmão Tarcísio, irmão Léo. Abra a sua Bíblia, nós vamos ler esse texto. É um texto um tanto longo, mas nós vamos ler todo ele. Enquanto eu leio, os irmãos acompanhem aí na sua Bíblia. Aliás, é Gênesis, eu disse 24? É isso mesmo, Gênesis 24. Gênesis capítulo 24. Diz assim: Era Abraão já idoso, bem avançado em anos. E o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: Põe a tua mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja a terra eu habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: Talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: Cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: A tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado no teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso,
pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia para a cidade de Naor. Fora da cidade fez ajoelhar os camelos, junto a um poço de água à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. E disse consigo: ó Senhor de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Considerando ele ainda, saiu Rebeca, filho de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E, apressando-se a despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a, deu-a a todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro. Ele lhe perguntou: de quem és filha? Peço-te que me digas: haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique, e a comitiva que comigo está? Ela respondeu: sou filho de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou: temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor, e disse: bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor Abraão. E a moça correu e contou aos da casa de sua mãe todas estas coisas. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte, pois quando viu o pendente e as pulseiras das mãos de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia:
Assim me falou o homem. Foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. Ele disse: entra, bendito do Senhor, porque estais aí fora? Pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então fez entrar o homem, descarregaram-lhe os camelos, eles deram forragem e pasto, deu-se-lhe água para lavar os pés, e também aos homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida, porém ele disse: não comerei, enquanto não expuser o propósito a que venho. Labão respondeu-lhe: dize. Então disse: sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito ao meu senhor, e ele se tornou grande. Deu-lhe ovelhas e bois, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentas. Sara, sua mulher, já era idosa, quando lhe deu à luz um filho. A este deu ele tudo quanto tem. E meu Senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás esposa para meu filho das mulheres de Canaã, em cuja terra habito. Porém irás à casa de meu pai e à minha família, e tomarás esposa para meu filho. Respondi ao meu Senhor: talvez não queira a mulher seguir-me. Ele me disse: o Senhor, em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo, e levará a bom termo a tua jornada, para que da minha família, da casa de meu pai, tomes esposa para meu filho. Então serás desobrigado do meu juramento, quando fores à minha família. Se não te derem, desobrigado estarás do meu juramento. Hoje, pois, cheguei à fonte, e disse comigo: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, se me levas a bom termo a jornada em que sigo, eis-me agora junto à fonte de água. A moça que saí para tirar água, a quem eu disser: dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me responder: bebe, e também tirarei água para os teus camelos, seja essa a mulher que o Senhor designou para o filho de meu Senhor. Considerando ainda eu assim no meu íntimo, quando saiu Rebeca trazendo o seu cântaro ao ombro, desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse: peço-te que me des de beber. Ela se apressou e, baixando o cântaro do ombro, disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei: de quem és filha? Ela respondeu: filha de Betuel, filho de Naor e Milca. Então lhe pus o pendente no nariz e dei-lhe as pulseiras para as suas mãos. E prostrando-me, adorei ao Senhor, e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que
ele havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho de meu senhor uma filha do seu parente. Agora, pois, se haveis de usar de benevolência e de verdade para com meu senhor, fazei-mo saber, se não, declarai-mo, para que eu vá ou para a direita ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel: isso procede do Senhor. Nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença, toma-a e vai-te, seja ela mulher do filho do teu Senhor, segundo a palavra do Senhor. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, e tirou joias de ouro e de prata, e vestidos, e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo: permiti que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ele, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permiti que eu volte ao meu senhor. Disseram: chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: sim, irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão, e a seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã, se tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças, e montando nos camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha do campo, do caminho de Beer-Lahai, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaque a meditar no campo, ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo a Isaque, apeou do camelo, e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo caminho a nosso encontro? E o servo lhe disse: é o meu senhor. Então tomou ela o véu e se cobriu. E o servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o título da mensagem de hoje é: Deus providencia uma esposa para Isaque. Isso é o que o texto que nós lemos fala. Nos Estados Unidos, existe uma cidade chamada Providência.
Isso mostra a diferença entre os crentes do passado e os crentes de hoje. Quem nos dias atuais colocaria o nome de uma cidade de Providência? Os nossos irmãos do passado criam firmemente na providência de Deus. E o que é providência? O breve catecismo, na pergunta de número 11, responde: as obras da providência de Deus são a sua maneira muito sábia, santa e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. Então, esse texto que nós lemos, que fala de Deus providenciando uma esposa para Isaac, nos fala também das providências de Deus para nós, o seu povo. Em primeiro lugar, nós vemos a providência de Deus na vida de seu povo através da preservação. O texto começa dizendo que Abraão já era muito idoso. Abraão tinha nesse momento 140 anos de idade. E Abraão estava preocupado. Por quê? Porque Deus lhe havia feito uma promessa. A promessa de Deus para Abraão é que a descendência dele seria como as estrelas do céu e a areia da praia e do mar. Abraão teria uma grande descendência. Mas Abraão, ele esperou durante quase toda a sua vida, ele esperou 100 anos para ter um filho, que foi Isaac. Agora Isaac está com 40 anos e ainda não tem esposa, consequentemente não tem filho. Então a preocupação de Abraão era: como Deus cumprirá a sua promessa de que a minha descendência será como as estrelas do céu e a areia da praia e do mar? Então Abraão chama o seu servo, o servo mais velho de sua casa, que se chamava Eliezer. E Abraão diz para o seu servo: olha, prometa que você vai fazer o que eu peço. Vá até a Mesopotâmia, até Ur dos Caldeus, a minha terra natal, e de lá você traga uma moça para se casar com meu filho Isaac. Então, aquele servo vai para a Mesopotâmia a fim de encontrar aquela moça para trazer e se casar com Isaac, filho de Abraão. Então, nós vemos aí a providência de Deus na vida do seu servo Abraão e na vida do seu servo Isaac. E vemos também a providência de Deus na vida do seu povo através da preservação. Deus, ele preservou a linhagem de Abraão, cumprindo a sua promessa, fazendo de Abraão uma grande nação e trazendo através da descendência de Abraão a Jesus Cristo, o Messias, para que através de Jesus todas as famílias da terra fossem abençoadas como Deus prometeu a Abraão. Então Jesus, segundo a carne, é descendente de Abraão, é descendente de Isaac, é descendente dessa moça, Rebeca, que veio para se casar com o filho de Abraão. Jesus nasceu muitas gerações depois de Abraão, mas ele
é aquele descendente que Deus prometeu a Abraão e que através dele seriam abençoados todos aqueles que crescem. Porque aquele que crê em Cristo como Messias, aquele que crê em Cristo como Salvador, tem o perdão dos pecados e tem a vida eterna. Então Deus preservou um povo para que através desse povo ele fizesse vir ao mundo o seu próprio Filho encarnado na forma de homem, o nosso Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, nós vemos a providência de Deus operando na direção. O texto nos diz que o servo de Abraão partiu para a Mesopotâmia, mas ele não tinha nenhuma indicação de onde achar os parentes de Abraão. Ele não sabia quem era a moça a qual ele ia trazer para ser a esposa de Isaac. Ele foi, por assim dizer, nas escuras, mas na verdade ele foi guiado pela fé na providência de Deus, crendo que Deus ia dirigi-lo. E foi justamente isso que aconteceu. Ele chegou na terra de Ur dos Caldeus, da Mesopotâmia, na beira de um poço, e ele orou por direção. Meus irmãos, nós também devemos orar por direção. Qual é a situação da sua vida que você está enfrentando? Qual é a direção que você precisa? Qual é a decisão que você tem que tomar? Não tome nenhuma decisão sem antes colocar diante de Deus. Não tome nenhuma decisão sem antes orar, pedindo a Deus a sua providência, operando na sua vida a direção, aquilo que Deus quer para você. Você que está namorando, que está noivo, ore. Por mais que você goste do seu namorado, por mais que você ame a sua namorada, mas ore, peça a Deus direção. Senhor, é da tua vontade que eu me case com esse rapaz? É da tua vontade que eu me case com essa moça? Você que tem alguma decisão difícil para tomar, não tome essa decisão pela emoção, no calor da emoção, mas ou pela necessidade, ou por qualquer outro motivo, mas antes ore a Deus e peça a direção. Senhor, é a tua vontade que eu vá por este caminho, que eu decida dessa forma? O servo de Abraão orou na beira daquele poço. E qual foi a oração que ele fez? Ele disse: Senhor, Deus de meu senhor Abraão, eu estou aqui na beira desse poço. As moças da cidade saem para tirar água. Eu peço que aquela moça a quem eu disser, me dê um pouco d'água, e ela me dê água, e ela disser, darei também água aos teus camelos, que seja essa aquela que o Senhor escolheu para o filho de meu senhor Abraão, que era Isaac. Acabou ele de orar, o texto diz, vem Rebeca. O texto fala as características dela. Uma moça belíssima, formosa, virgem. Ela sai para tirar água naquele poço, e o servo diz, dá-me um pouco d'água, e ela diz, bebe, e darei também água aos teus camelos. Imediatamente aquele servo cai de joelhos, e ele agradece, louvando a Deus, porque Deus tinha respondido a sua oração, e ele reconhece em Rebeca a moça que Deus havia escolhido para mandar para se casar com Isaac.
ele dá presentes para ela e vai até a sua casa. É hospedado pelo irmão da moça, chamado Labão, hospedado também pela mãe da moça, e ali ele conta tudo o que aconteceu. E ele diz: olha, eu vim aqui na casa de vocês, guiado por Deus. Deus me deu um sinal que Rebeca é a moça que deve ir comigo para se casar com o filho do meu senhor Abraão. Abraão já é idoso, tudo que ele possui ele deu para Isaque, e ele me mandou aqui buscar uma esposa para o seu filho. Porque Abraão, ele temia que Isaque se casasse com uma moça de Canaã, e assim se desviasse do propósito que Deus tinha para a vida dele. Então, a família de Rebeca consente que ela vá com o servo para se casar com Isaque. E ela vai. Meus irmãos, Deus é aquele que dirige o seu povo. Deus é aquele que dirige os seus servos. Em Jeremias capítulo 10, versículo 23, abra aí a sua Bíblia. Jeremias capítulo 10, versículo 23. Jeremias 10, 23 nos diz da seguinte forma: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar os seus caminhos, ou o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Então Jeremias está dizendo: muitas vezes a gente pensa que somos nós que dirigimos o nosso caminho, mas para aquele que confia no Senhor, quem dirige o seu caminho é Deus. Provérbios capítulo 20, versículo 24. Abra aí. Provérbios capítulo 20, versículo 24. Nos diz a palavra de Deus: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Então, mais uma vez, a palavra de Deus nos dizendo que o Senhor é quem dirige os passos. Ainda Provérbios 16, capítulo 1, capítulo 16, versículo 1, 2 e 9. Provérbios 16, versículo 1, 2 e 9. Diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o coração. Versículo 9: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Salmo 32, versículo 8. Abra a sua Bíblia. Salmo 32, versículo 8. Nos diz assim a palavra de Deus: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Então, aquele que espera no Senhor, ele é ensinado e aconselhado pelo Senhor. Isaías,
capítulo 48, versículo 17. Vamos ver o que é que diz. Abra a sua Bíblia. Isaías, capítulo 48, versículo 17. Diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Então, aquele que tem ao Senhor, o Senhor o guia no caminho em que ele deve andar. Ainda Salmo 119, Salmo 119, versículos 104 e 105. Diz assim, Salmo 119, versículos 104 e 105. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, meus irmãos, que é Deus quem dirige os passos dos seus servos, está mais do que provado na palavra de Deus. Mas como é que Deus dirige os nossos passos? Através de sua palavra. O povo de Deus é guiado através da palavra de Deus. Em terceiro lugar, vemos a providência de Deus no cuidado do seu povo. Lá no texto que nós vemos, Gênesis 24, do versículo 52 ao 67, quando o servo leva Rebeca para se casar com Isaac, o servo encontra Isaac pelo caminho que estava no campo, orando, perto do poço de Beer-Lahai, que significa o Deus que vive e me enxerga. E ali Rebeca vê Isaac, e ela diz: quem é aquele que vem pelo campo ao nosso encontro? E ele diz: aquele é o filho de meu Senhor, ou seja, aquele é o seu esposo. E ela se cobre com o véu. Isaac se aproxima, o servo lhe conta tudo o que aconteceu. Isaac toma Rebeca, leva-a para a tenda de sua mãe e ali consuma o casamento com ela. O texto diz: amou-a. É interessante que não teve festa, de casamento, não teve juiz, não teve proclamas, mas foi um casamento autorizado pela família, autorizado por Deus. Isaac simplesmente leva ela para a tenda de sua mãe e ela passa a ser a sua esposa. Nós vemos, irmãos, nisso a providência de Deus no cuidado com o seu povo. Deus cuidou de tudo para que aquele servo encontrasse a esposa que Deus queria para Isaac. Deus cuidou de tudo para que Isaac tivesse aquela esposa, para que através daquele casamento se formasse uma nova família e desse continuidade à linhagem de Abraão, para assim fazer acontecer a promessa de Deus a Abraão de que ele seria uma grande nação e que através de Abraão nasceria o Messias Jesus Cristo, o Salvador, através dos descendentes de Abraão. Meus irmãos, Deus sempre cuidou do seu povo em toda a história. Deus cuidou de José no Egito. José, ele era bisneto de Abraão. Os irmãos conhecem a história de José.
foi vendido pelos seus irmãos como escravo para a terra do Egito. E ali Deus cuidou de José, a ponto de que, pela providência de Deus, José se tornou o governador daquela terra. Deus cuidou do seu povo, Israel, no deserto, quando os israelitas já eram aquela grande nação que Deus prometeu a Abraão. Mais de 3 milhões de pessoas. E 400 anos depois da promessa que Deus fez, os israelitas são libertados do Egito, onde eram escravos, caminham 40 anos pelo deserto inóspito, e Deus cuida de seu povo, não deixou faltar nada para eles, a ponto que suas roupas não envelheceram e seus calçados também não se acabaram. Deus cuidou deles, dando alimento através do maná, dando água quando necessitava, dando uma coluna de nuvem para os guiarem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite para guiá-los, abrindo o mar vermelho diante de seu povo e fazendo com que eles chegassem após a sua jornada na terra que Deus havia prometido para eles, a terra de Canaã. Então Deus cuida do seu povo. Em quarto lugar, e nós já estamos quase terminando, acredite se quiser. Em quarto lugar, a história do casamento de Isaac e Rebeca tipifica o dia do encontro da igreja com Cristo. Existe algo na Bíblia chamado tipologia bíblica. O que é a tipologia? A tipologia é quando compara-se certos eventos e certos personagens da Bíblia com Jesus e os eventos descritos no Novo Testamento que aconteceram ou que ainda acontecerão. A isso nós chamamos de tipologia. Então a história do casamento de Isaac e Rebeca tipifica o dia do encontro da igreja com Cristo, o dia do arrebatamento. Vejamos, Abraão nessa história representa Deus, o Pai. Isaac representa Jesus, o Filho. O servo que é mandado para buscar a noiva para Isaac representa o Espírito Santo. Rebeca, a noiva, representa a igreja que é chamada no Novo Testamento de a noiva de Cristo ou a noiva do Cordeiro. Como é que essa história se encaixa nessa representação? Abraão mandando o servo ir buscar a noiva simboliza Deus enviando o Espírito Santo para ficar com a igreja, para animar a igreja, para consolar a igreja, para preparar a igreja para o dia que a igreja há de se encontrar com Jesus lá no céu. O encontro de Rebeca com Isaac representa o encontro da igreja com Jesus no arrebatamento, no dia do arrebatamento, onde Cristo virá do céu para as nuvens e a igreja, os crentes, os salvos, os lavados, os remidos no sangue do Cordeiro subirão a encontrar Jesus nos ares, nas nuvens. Assim essa história de casamento entre Rebeca e Isaac representa o encontro da igreja com Cristo. Deus nos mandou o Espírito Santo. Jesus falou lá em João capítulo 16, quando ele estava para morrer, ressuscitar e subir ao céu: eu vou, mas vos enviarei um outro Consolador, este virá e ficará convosco. Então Deus mandou o seu Espírito
para preparar a igreja, que é a noiva de Cristo, assim como Abraão mandou o servo para buscar uma noiva para o seu filho Isaque. Essa representação é belíssima e ela é gloriosa para nós, porque nos fala de uma promessa, a promessa de que nós, a noiva de Cristo, estaremos com o Senhor. E enquanto o dia do encontro não chega, nós temos o Espírito Santo, o Consolador, para nos ajudar. Concluindo, a providência de Deus se faz muito clara na história de Isaque e Rebeca. É a providência de um Deus que preserva o seu povo, que dirige o seu povo, que cuida do seu povo. Meu querido irmão, minha querida irmã, creia na providência de Deus na sua vida. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então, tudo que acontece na vida do crente, mesmo que pareçam coisas ruins, mas faz parte da providência de Deus. Creia na providência de Deus. Para o crente, para o servo de Deus, não existe coincidência nem acasos. O que existe para nós é a santa e poderosa providência de Deus em todas as situações. Creia nisso com todo o seu coração. Creia na providência do Senhor. Amém? Que Deus os abençoe. Eu quero encerrar trazendo aqui alguns avisos. Terça-feira nós temos o nosso culto online, nosso culto de oração, através do Google Meet. Então eu vou mandar para você o link e você participe. Quarta-feira, a irmã Odeida e eu estaremos viajando, iniciando o nosso período de férias. Então sairemos dia 18, quarta-feira, e voltaremos lá pelo dia 17 ou 18 de dezembro. Mas os trabalhos da igreja continuam. Eu fiz as escalas dos dirigentes de culto para a quinta-feira, para o domingo, para a escola dominical e para o domingo à noite. Eu mandei as escalas para os irmãos, mandei uma escala para a irmã Juscelene, uma escala para a irmã Lázara, uma escala para o irmão Denis, uma para o irmão Tarcísio, uma para o irmão Geraldo, que são os irmãos que estão envolvidos na direção dos cultos. Então dê uma olhada na escala. Se você ainda não teve tempo de olhar, olhe para que você saiba qual é o dia e horário que você vai desenvolver o seu papel na escala, Então, meus irmãos, esses são os avisos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a doce consolação do Espírito Santo sejam com todos, agora e sempre. Amém. Vai em paz, que o Senhor o abençoe.